Olá! Escrever um livro é sempre um desafio, e isso não foi diferente na produção da obra Sem Passar pela Vida em Branco, Memórias de uma Guerreira, uma biografia que conta situações vividas ao longo de uma infância pobre e uma trajetória política de Jurema Batista, escrita em parceria com Miriam Ribeiro. Para falar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló e a ex-deputada e autora Jurema Batista. Jurema, tudo bem? Como é escolher tantas experiências de uma infância lá no Andaraí, região norte do Rio, e escolher tantos relatos importantes para colocar numa obra? Olá, amigas. Estamos aqui, né? Olha, vou te dizer, foi difícil. Foi difícil, eu ia gravando, né, as falas, as histórias, mas, inclusive, depois que eu acabei de ler o livro, falei, caramba, faltou tanta coisa. Porque vamos selecionando o que vem à memória, né? Que vinha na memória, ia selecionando e passando para o papel, junto com a Miriam Ribeiro, né? Mas aí depois a gente foi vendo algumas pessoas que conhecem a minha história de perto, quando leram o livro, falaram, Jurema, mas e aquela situação? E aquela outra? Você não falou disso, você não falou daquilo, você não falou do troféu que você fez, você não deixou de falar de determinadas situações que eram muito importantes. Falei, vamos ficar então com gostinho de quero mais. E aguarda a segunda edição. A segunda edição, Jurema Batista 2, sem passar pela vida em branco. Você falou que você vem de uma família mineira, que chegou no Rio de Janeiro, foi para o Andaraí. Conta um pouco dessa infância que você teve. Foi uma infância pobre, mas você acabou de falar. Tudo que ia se relacionar a você, você falava, a Jurema sabe ler. É minha história, assim, por isso que todo mundo sempre me incentivava, né? Que deveria virar um livro, né? Porque assim, é uma história de superação, né? Eu venho, assim, exatamente de uma família mineira, que minha mãe saiu de Minas em busca de trabalho aqui no Rio de Janeiro, que é uma história que tinha antiga, né? O pessoal falava, tem uma menina de Minas para vir trabalhar no Rio, tem uma menina do Nordeste para vir trabalhar no Rio. Então, minha mãe foi uma dessas meninas que veio com 9 anos para trabalhar em casa de família aqui no Rio, né? E eu gosto muito, quando eu falo essa questão de casa de família, remeter a esse próprio termo, né? Casa de família, é como se nós não tivéssemos família. Minha mãe trabalhava assim, eu trabalho em casa de família, como se nós não fôssemos uma família, né? Então, minha mãe veio para trabalhar como doméstica, né, aos 9 anos de idade, e aí foi de casa em casa, foi passando por várias casas, até ficar numa idade já de adolescente, depois na fase entrada, na fase adulta, ela teve um irmão, né, que morreu de bronquite, e logo depois ela teve uma outra irmã, Georgina, aí depois nasceu a Jurema. E aí, assim, a minha irmã, Georgina, ela começou também a trabalhar como doméstica, já com tipo 15, 16 anos. E aí chegou numa fase que minha mãe, ela começou a dormir nas casas onde ela trabalhava e ela me levava para essas casas. E aí foi engraçado que eu comecei a ter acesso a 2 mundos. Ao mundo, né, da falta de estrutura material, né, e a um outro mundo, que era um mundo, né, dos ricos. Minha mãe trabalhava em casa no Grajaú de brigadeiros, coronéis. E aí eu não sei como é que eu não fiquei bipolar. Porque era muita informação, né? Eu ficava durante a semana numa casa que tinha tudo, que tinha água. E no final de semana eu ia para uma casa que não tinha água, que não tinha luz, né? Mas a minha mãe, essa era uma pessoa muito especial, né? Dona Raimunda Estragilda era uma pessoa muito especial. Ela tinha, assim, ela percebeu o seguinte, que se eu aprendesse a fazer as coisas que ela fazia na casa de família, eu acabaria seguindo a sina dela, né? Então, o que ela fez? Ela tratava com as patroas o seguinte, eu vou trabalhar aqui, mas a Jurema não. E para isso ela ganhava um salário menor, para que eu fosse, na verdade, uma acompanhante dela, né? E aí a gente dormia no quarto de empregada juntas e ela não deixava fazer nada, né? Eu me lembro que um dia, né? Ela saiu para ir à padaria, para comprar o lanche da tarde, aí a patroa falou assim, vem aqui que eu vou te ensinar como se coloca a mesa. Eu tô lá toda boba, botando um garfo, coloquei um talher, coloquei uma xícara
Nisso minha mãe adentra a cozinha. Ela ficou espantada, regalou o olho. O que você está fazendo, Jurema? Falei, a dona fulana pediu que ela ia me ensinar a colocar a mesa. Ela falou, pra quê? Aí ela pegou, brigou com a patroa. Olha aqui, eu falei com a senhora, que eu vinha trabalhar aqui, eu ia trabalhar aqui. A minha filha não, a minha filha é para estudar. Então, minha mãe não entendia nada, a minha mãe era analfabeta, ela foi alfabetizada quando se converteu ao Evangelho, né? Com a Bíblia, a partir da Bíblia, um trabalho que foi feito na igreja dela, de alfabetização através da Bíblia. Mas ela sabia o que era certo e o que era errado. Ela sabia que criança não tinha que trabalhar, né? Ela era contra o trabalho infantil. E por isso ela não me deixava trabalhar. E com isso eu só ficava estudando. Agora, você falou, né, de início, Jurema, que você foi escolhida para fazer muitas coisas na sua comunidade por saber ler, né? Hoje você, comparando a comunidade hoje com a comunidade daquela época, pelo jeito, muita gente não sabia ler e tinha outras dificuldades que você disse. Quais as modificações, para melhor e para pior, aconteceram na comunidade? Olha, essa coisa de aprender a ler, poucas pessoas sabiam, né? Porque eu já passei dos 50. Inclusive, Inês, tinha coisa do gênero mesmo. Muitos homens não podiam ler, mas mulher não podia. Porque ia escrever carta para namorado. Me lembro que eu tinha uma amiguinha, né? Que ela era doida para aprender a ler, mas o pai dela não deixava. Dizia, não, se você aprender a ler, vai escrever carta para namorado. Então não podia, não tinha questão de gênero, né? Então não era. O acesso à escola já não era tão fácil, né? A família ter a educação como bem, né? Imaterial ou material, também era uma coisa muito difícil. Minha mãe tinha isso, né? Assim, uma pessoa iluminada. Minha mãe tinha isso. Então, de lá para cá, realmente muitas coisas mudaram, né? Assim, o acesso à escola pública, hoje ele é muito maior, mas em compensação que a gente percebe que a qualidade do ensino público também caiu, né? Nós temos muitos analfabetos funcionais, né? A educação, por exemplo, eu estudei em escola pública, depois fui para a universidade, né? Mas hoje, óbvio, hoje com as cotas, muito trabalho, no ProUni, os filhos dos pobres estão tendo acesso à universidade. Mas na minha infância, ninguém nem pensava, imagina. Né? Meu grande sonho era ser professor, e minha mãe investia nisso. Né? Eu sou professora de português e literatura. Mas minha mãe investiu muito no meu sonho. Eu quero ser professora, quero ser professora, quero ser professora. Né? Mas imagina, porque as pessoas eram todas muito pobres onde eu nasci, né? Então, assim, educação é uma minoria, né? Que a própria criança que tinha o desejo, a maioria dos meus amigos estudavam até a terceira série. Até a terceira série, as pessoas estudavam e depois já iam exatamente para o mercado de trabalho. Né? Um ia catar xepa na feira, o outro ia trabalhar fazendo carreto, né? E no meu caso, minha mãe determinou que eu ia ser Agora, essa coisa da mulher, né? A gente vê aí a influência da mãe, como a sua mãe mesmo, né? Como você falou, não sabendo ler, tinha essa visão do futuro, né? Enxergava longe, né? E a gente vê as mulheres, muitas vezes, tendo essa visão e sendo uma mola propulsora ali da família. Essa coisa de você viver esses dois mundos que você falou, que até pensou que ia ser bipolar, você acha que isso ajudou na sua consciência política, essa comparação do rico com o pobre, da sua opção? Como é que foi essa coisa? Bom, primeiro ter vivido esses dois mundos, porque a maioria das pessoas com quem eu convivia na comunidade, principalmente as crianças, só conheciam aquele mundo. É um mundo da escassez, da pobreza, da falta de água, das casas que caíam, né? E agora, a minha mãe, é engraçado, assim, eu percebo que ela tinha uma consciência. E ela acabou passando isso para mim, essa consciência de pertencimento, de que a gente pode ter o melhor. Ela tinha isso bem claro, né? E eu acho que isso fez toda a diferença para mim. Essa minha mãe ter me tratado assim, né, uma mulher,
eu acho que ela fez uma marca para mim, inclusive dessa coisa da defesa da mulher. Porque uma mulher tão guerreira, tão batalhadora, né? Como eu falei, né? Com poucos recursos que ela tinha, investimento que ela fez em mim, né? E depois na minha outra irmã que chegou também, né? Foi uma coisa assim que, do ponto de vista, acabou mexendo muito com a minha cabeça a questão da defesa da mulher, por exemplo. Que uma mulher como a minha mãe, por exemplo, naquela época não tinha, né? Minha mãe era uma mulher que deveria ser apoiada pelo governo. Com certeza eu seria uma criança que teria hoje o Bolsa Família. Bolsa Família. Eu seria uma criança do Bolsa Família. Porque a gente ganhava, minha mãe ganhava menos do que o salário mínimo. Né? Então eu seria uma criança, com certeza, cadastrada. Por que eu digo que seria cadastrada no Bolsa Família? Porque eu recebia material escolar pela Caixa Escolar da escola. Mas mais do que isso, naquela época tinha o chamado atestado de pobreza. Para você conseguir ser da Caixa Escolar, você tinha que comprovar a pobreza. E a pobreza era comprovada onde? Na polícia. Anualmente, a minha mãe ia na delegacia comigo, e lá na delegacia, ela tinha que comprovar que ela era pobre, que ela morava no Morro do Andaraí, 937 sem número, que o 937 era o morro inteiro. Era o último número que tinha da rua. Aí o morro inteiro era 937, né? 937 sem número. Imagina, 937 sem número, né? E a minha mãe, imagina, ela me levava todo ano na delegacia para conseguir esse atestado de pobreza. Aí eu conseguia o sapato, a meia, a saia e a blusa, né? E assim, eu ficava boba com a persistência dela, porque muita gente não queria ir por vergonha. Era uma situação vexatória mesmo. Sim. Por que era vexatório? Não tinha delegacia legal, né? Não tinha delegacia legal. A gente chegava lá... Ainda era uma situação pior ainda. E não tinha a questão do Estatuto da Criança e Adolescente. Então eu chegava lá e via todas as barbáries. Eu via gente que chegava todo quebrado. Eu via gente que chegava com tiro. Eu via gente que chegava algemada. Eu via gente que chegava surrada. Eu via de tudo. Minha mãe tapava meu olho. E eu querendo ver. E a minha mãe falava, não olha para isso não, minha filha. Não olha para isso não. Né? E aquilo, de acordo com a situação, porque o meu caso era o caso mais fácil. Então, o meu caso era o último sempre a ser resolvido, porque o delegado tinha que resolver o problema de quem chegava baleado, quebrado, que tinha acabado de arrombar o carro, arrombar a casa. Meu caso era um atestado de pobreza, entendeu? Então, para eles, eu ficava, às vezes, a tarde inteira lá para receber o tal do papel, para comprovar que eu era pobre, né? Então, mais uma vez, eu digo assim, minha mãe, porque eu não me lembro de outras crianças da minha comunidade que as mães fossem lá buscar o tal do atestado de pobreza. Mas ela ia para me garantir na escola, para que eu tivesse acesso aos livros, acesso ao uniforme. Minha mãe todo ano ela fazia isso comigo. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher, hoje falando da trajetória de sucesso de uma mulher guerreira. É só um instante.